Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia, comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilhéa Chalmão Nanã, que fica na Zona Leste de São Paulo, e tenho a grata satisfação de, mais uma manhã de quinta-feira, estar aqui com vocês, trocando informações, batendo papo sobre a cultura iorubá, sobre as religiões de matriz africana, tá certo? Bom, como toda manhã de quinta-feira, como todo início de programa, eu gosto de começar agradecendo todos os atos. É importante a gente começar agradecendo. Agradecendo as pessoas que passam pela nossa vida, pelo nosso caminho, que de alguma forma nessa troca a gente aprende um pouquinho e a gente espera que a pessoa tenha aprendido um pouquinho também. Sempre, toda a interação contribui para a nossa formação de alguma forma. E quero agradecer, começando, a Edson Miguel Silva, André Machado, Angélica Nascimento da Silva, Isa Castro, inclusive no programa da semana passada, que foi o primeiro dos nossos encontros sobre Ori, a Isa disse: bom dia, Adriana, paz e bem, gente querida. Tem um ditado popular que diz assim: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Exatamente. Eu lembro muito dessa fala na minha infância. Eu lembro da minha avó falando, da minha mãe falando, meu avô, tios, né? Eu tenho muito presente isso e uso hoje com os mais novos também. E quando a gente fala de Ori, esse dito popular, eu acho que quanto mais a gente estuda sobre Ori, mais faz sentido esse dito. Quero agradecer a Maria Sacha de Xavier, uma querida amiga. Aí ela diz: bom dia, comunidade. E a Adriana de Nanã: obrigada pelas traduções que você faz do mundo iorubá, do candomblé para nós leigos. Sempre aprendizados importantes aqui. Eu que agradeço, Maria, porque essas trocas, na verdade, eu aprendo muito em cada programa, cada momento de reflexão, cada comentário de vocês, eu aprendo muito. E fico feliz de estar compartilhando um pouquinho do meu mundo com vocês. Quero agradecer Antônio Duarte e Eduardo A. de Oliveira, que diz: a cada quinta-feira me sinto muito mais apaixonado pelo candomblé, em especial a cultura iorubá. Adriana, você transmite uma energia muito boa. Lhe desejo muito axé, paz e bem. Muito axé, Eduardo. Obrigada por compartilhar com a gente seu sentimento. E isso é uma prova de que, aos pouquinhos, a gente está trilhando os caminhos pré-definidos e acompanhados pela ancestralidade, tá bom? Bom, também quero agradecer a Carlos Marques e Ana Inês Andrade. Muito obrigada a cada um de vocês que curtem, que comentam. Todo o programa a gente tem aí na descrição, eu coloco meu e-mail também, minhas redes. Sempre que vocês entrem em contato comigo, na medida do possível eu tento responder, vou respondendo, interagindo, porque é uma forma de montar, fazer dessa rede cada vez maior e mais forte e de eu aprender cada vez mais, tá bom? Bom, hoje é o nosso segundo encontro falando sobre Ori, né, dessa série sobre Ori que a gente vai discutir. Como eu disse no outro, hoje eu arrumei um livro emprestado, porque eu vou ter que devolver, do livro de Márcio de Jagum, do pai Márcio de Jagum, o livro Ori, a Cabeça como Divindade, História, Cultura, Filosofia e Religiosidade Africana. Este livro é maravilhoso, muito lindo, tem umas ilustrações maravilhosas, além do conteúdo mesmo, que é fantástico, a gente vai estar trabalhando com ele nessa série.
que a proposta é a gente refletir sobre Ori e fazer reflexões para o bem viver. E esse é o nosso encontro 2, tá bom? Bom, na semana passada eu fiz uma breve introdução e agora a gente começa a aprofundar um pouco mais nos conceitos que Pai Márcio de Jagum traz para a gente nessa obra maravilhosa. Então, mas para isso é muito importante a gente pensar o quê? Eu sempre digo isso nos programas, é bom a gente reforçar. Para mim mesmo é um exercício sempre, quando eu paro para estudar sobre a cultura iorubá, sobre as tradições, qualquer cultura tradicional, na verdade. A gente precisa dar um passinho para trás, sair um pouquinho da nossa zona de conforto, né? Porque nós somos criados dentro dessa cultura ocidental e cristã. Então, para que a gente possa compreender os ensinamentos, os pensamentos que vêm numa outra cultura, a gente precisa dar um passinho para trás para conseguir se apropriar ou se aprofundar de alguma forma, ou permitir sentir o que está sendo transmitido. Então, esse é o nosso primeiro passo. E é muito importante a gente pensar o quê? Antes da gente entrar mesmo nas questões sobre Ori, nessa reflexão, de pensar um pouquinho sobre o que é a cultura iorubá, de entender que tem alguns princípios básicos da cultura. E sem a gente entender esses princípios básicos, fica difícil a gente compreender qualquer outra coisa. Um dos princípios básicos da cultura iorubá é a oralidade, que está presente até nos dias de hoje, no candomblé, inclusive. Não só nos candomblés queto, de tradição iorubá, como os Banto, Angola, Jeje, né, todos os outros. Isso faz parte da cultura. Diferente do que muitas vezes se coloca, principalmente a partir da cultura ocidental, que tem diversas disciplinas, foram criando, né, antropologia, sociologia, psicologia, tantas outras, e muito no registro físico. Muitas vezes se coloca como a falta de registro físico de uma cultura como algo primitivo, mas nós sabemos que não. Por que a oralidade é tão importante para nós? Porque a gente entende, primeiro, que cada vez que eu troco, cada vez que eu conto uma história, cada vez que eu uso da oralidade na orientação para dar um caminho, dar um exemplo, eu também estou fazendo uma reflexão, estou reaprendendo, estou revendo meus conceitos sobre isso. Segundo, eu também tenho que estar aberto e acessível aos mais novos. E educo os mais novos de ter acesso, de tomar a palavra, que a gente chama de tomar a palavra com o mais velho. Além disso, com a vivência do mais velho, nós temos noção do que o mais novo está preparado para ouvir, para assimilar. Quer dizer que você vai reter a informação? Não. Quer dizer que os mais velhos retinham a informação? Não. Acontece que ele vai passando de forma que eu realmente possa aprender. Tanto que hoje, nessa cultura, né, que a gente tem, toda essa estrutura educacional, escola, faculdade, por aí vai, eu percebo isso falando de candomblé, os jovens chegam, já querem dicas de livro e tal, e a gente já falou isso em outros programas. Você pode ler todas as bibliotecas do mundo. Mas se você não vivenciar, você não se aprofunda, principalmente no que tange à cultura de matriz africana. Quando se fala de candomblé, hoje em dia tem vários livros sobre candomblé, a gente falou isso um pouquinho no programa passado também, de uma outra forma. E tem gente que às vezes chega na primeira vez do candomblé, leu tudo e acha que entende tudo de candomblé. Mas no dia a dia, se ele realmente for passar a vivenciar essa cultura, inclusive eu particularmente vejo candomblé não apenas como religião, né? Vejo como um espaço cultural mesmo, um quilombo de resistência das informações, da cultura e também do sagrado.
E é muito interessante, porque às vezes a gente lê um livro, eu, né, hoje, às vezes eu tenho aprendizado, às vezes não é aprendizado, tem coisas que às vezes já me contaram, ou eu ouvi há 20 anos atrás, ou eu li, e hoje, numa vivência, eu consigo consolidar aquele aprendizado. E por que é importante essa reflexão da questão da oralidade, do tempo? Porque nessa sociedade mais cartesiana, né? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, escalas, mestrado, né? Graduação, mestrado, doutorado e por aí vai. E a gente é massacrado durante esse processo, como se realmente em cada uma das provas, em cada uma das etapas, tudo aquilo que você colocou ali fosse tudo que você fosse capaz de saber ou aprender sobre aquilo. Nós, de culturas tradicionais, nós entendemos que o aprendizado, a construção, o desenvolvimento humano, ele é cíclico. Né? E falando com vocês, eu vi as estampas do sofá. Inclusive, eu pedi desculpas hoje, o cenário já deu uma mudada, estou em obra em casa, eu consegui um quadradinho para conseguir conversar com vocês hoje, porque esse momento para mim é muito importante. Estamos em obra no quarto de santo, então com isso tivemos que tirar tudo, então a casa está praticamente interditada. E voltando na questão cíclica, aí quando eu vejo as estampas desse tecido, é exatamente isso, né? Onde hoje você aprende aqui, aí você lá na frente, na vida, de repente você retoma nesse ponto aqui. O fato de você... Porque no cartesiano acabou, fechou a caixinha, próximo passo. Fechou a caixinha, próximo passo. E parece que o que você aprendeu na primeira caixinha, se não aprendeu, nunca mais se vai aprender. Já na cultura tradicional, a gente entende que o aprendizado é contínuo, né? É cíclico, onde eu acabei de dar esse exemplo de hoje, às vezes numa vivência hoje, às vezes na hora que eu vou ensinar um filho de santo, ou vou contar, eu consolido o aprendizado de algo que vinha, né, transitando dentro de mim há 20 anos, que ou que a minha Iá me falou há 20 anos, ou que eu ouvi um outro mais velho, ou numa leitura. E aí é isso, a gente vai consolidando o aprendizado. E entendo também que, inclusive falando de candomblé, eu costumo dizer que se cada vida tivesse 200 anos e eu tivesse direito a ter 3 vidas ao mesmo tempo, e cada uma viver 200, ainda assim eu ia morrer em cada uma delas sem saber tudo. Porque é muita informação, né? E quem é que sabe tudo? Ninguém precisa saber tudo. E a transmissão oral e a importância da oralidade é isso. Porque o mais velho, ele não é melhor do que o mais novo. Ele apenas já vivenciou, ele já passou por aquele estágio, ou ele viu alguém passar. Então, ele tem mais clareza de que momento de aprendizado aquela pessoa está e que realmente vai ajudá-la. Outra questão básica, né, outro princípio básico da cultura iorubá é a temporalidade, a questão do tempo. Inclusive, eu até trouxe, tem um dito que diz: Exu matou um pássaro amanhã com a pedra que atirou ontem. Então, e muita gente fica refletindo sobre isso, e acho que isso traz muita questão da temporalidade. E o Márcio de Jagum diz, ele trouxe, né, esse dito: Exu matou um pássaro amanhã com a pedra que atirou ontem. Então é isso, ele matou amanhã com a pedra que ele atacou ontem. Como que isso é possível? E aí ele diz: os acontecimentos, as decisões, as concepções não são desenroladas com início, meio e fim. Essas são sempre sujeitas às oscilações resultantes dos efeitos do etéreo sagrado no material profano e vice-versa. Então, dessa nossa interação matéria-espírito, espírito-matéria. Então, onde a gente pode estar no ontem, no hoje, no amanhã, constantemente. E é essa visão, né, da cultura iorubá. E ele diz ainda, na cultura iorubá, os homens são descendentes diretos de seus orixás. A ancestralidade é um elo que ata o homem que vive hoje
no presente aos seus ascendentes mais remotos no passado. E estes conseguem conviver juntos, unidos e solidários durante os cultos e rituais, onde dançam e celebram no mesmo espaço e no mesmo momento. O transe é o momento mágico, o transe na hora da incorporação, né? Quando a pessoa, que a gente chama de AO, que é aquele médium que incorpora, quando ele está incorporado com a sua divindade, com o seu orixá, seja eu, no meu caso, de Nanã, mas tem aquele que é do Ogum, da Yansan, do Oxóssi, por aí vai, né? O transe é um momento mágico em que passado e presente ocupam um único campo físico. O corpo do homem, que é um único campo físico, que é o corpo do homem, e ali unidos enredam as condições para o futuro. Mais uma vez, a noção peculiar de tempo na cultura iorubá permite essa composição poética entre os seres e seus antepassados divinizados. Viu que bonito? Então, onde em nenhum momento a gente fecha ciclo nenhum. Os ciclos se mantêm e dialogam. Então, é necessário refletir muito sobre a questão da temporalidade para a cultura iorubá. E eu gosto muito, e quanto mais eu fui me apropriando dessa questão da temporalidade, inclusive os Banto, os terreiros Angola cultuam o tempo, né? O Inquice, que é uma divindade, tempo. Tempo é uma divindade. E, para mim, muito da minha vida, da minha ansiedade, não que eu não seja uma pessoa ansiosa, acelerada, mas eu melhorei muito. Quanto mais eu permito refletir sobre a temporalidade nas relações iorubá, na relação com a divindade, e aí hoje, enquanto sacerdotisa também no jogo, o jogo de Fá, o jogo de Búzio nos permite muito isso. E no rever das histórias, né? Porque quantas pessoas vêm jogar e quantas vezes a gente vê passagens parecidas em momentos diferentes da vida da pessoa, faz a gente, das pessoas diversas que vêm, me ajuda a refletir muito sobre essa questão da temporalidade. Às vezes a gente... E a materialidade também, né? Porque, voltando na reflexão da nossa cultura, dessa cultura ocidental, tradicional, capitalista, onde a necessidade, né, com tantos anos você tem que ter já concluído o ensino médio, com tantos anos, se você, sei lá, com 30 já não tiver o mestrado, é um fracassado. E por aí vai, né? Não só na questão de aprender, cumprir ciclos ou etapas, né? Na verdade, não são ciclos, são etapas de aprendizado, mas também de renda, né? De material, de carreira e por aí vai. E tudo muito estanque, né? Eu acho que é muita pressão, muita pressão. Provoca muita ansiedade. E eu reflito sobre tudo isso, do quanto que essa geração, a minha e outra, e as mais jovens mais ainda, tem adoecido a quantidade de pessoas com depressão, por exemplo. Como que um jovem de 20 anos se sente fracassado, gente? Como? Como é possível? Ele mal começou a viver, ele tem a vida inteira para viver. Aos 17, se ele já não sabe qual a carreira que ele vai ter para a vida, pronto, já começa a pressão. Não tem essa necessidade. Porque demanda, é como se tivesse uma receita mágica onde todo mundo tivesse que ter o mesmo processo de amadurecimento ao mesmo tempo. É muito doentio essa estrutura. E tudo isso focando em renda, né? Em renda, carreira, produção, produzir, carreira, e para ver quando é que vai aposentar. E aí é isso, aposentar, morrer e acabou. Então, refletir sobre a temporalidade e o bem viver, né? Porque toda essa reflexão que a gente está trazendo sobre Ori é para refletir sobre o bem viver. A temporalidade é uma sutileza, é um item
importante dentro da cultura iorubá que, para mim, pelo menos, me ajuda muito. Me ajuda muito a entender. E quando a gente... E mesmo quando as pessoas vêm, às vezes as pessoas vêm, passam por algum ritual, ou mesmo quem é do santo, toma uma obrigação e acha que tomou obrigação, as coisas são imediatas. E sempre buscando os resultados no concreto, né? Muito menos no interno, na espiritualidade, no equilíbrio, no bem-estar, no bem viver consigo, no autoconhecimento e no autocuidado. E a temporalidade ajuda muito. Um outro ponto importante, que é fundante da cultura iorubá, é a senioridade. E isso também muito presente na cultura, dentro do candomblé, falando de Brasil, né? Também muito presente dentro da cultura do candomblé, onde a estrutura hierárquica dentro do candomblé, por exemplo, ela não é simplesmente por mérito, né? Por meritocracia, não está dentro. Tem as questões de mérito, mas tem muito mais a questão da senioridade. E qual que é o grande diferencial, né? Quando a gente olha essa sociedade que a gente vive, onde que eu acabei de falar, né? Com 14, 15, 17, você já tem que saber o que você vai ser a vida inteira, definir carreira e trabalhar, cumprir meta, concluir ensino médio, faculdade, mestrado, doutorado, tal, para se aposentar antes dos 70, porque é a meta, né? Com 10 anos de idade, a pessoa já começa a ser empurrada para que possa aposentar com 70, 60, antes era com um pouco menos, né? Mas com o atual governo, a ideia é que a gente trabalhe até morrer. Você percebe que é isso, qual o período produtivo, como se você só é produtivo, você só é útil durante esse período que você pode produzir. Normalmente, produzir riqueza para outra pessoa, né? Vide as condições dos nossos idosos, da quantidade de políticas e legislações em defesa do idoso que a gente precisa elaborar, implementar na defesa dos idosos. Porque nessa sociedade, quando você envelhece, você não presta mais. Você não tem mais utilidade, porque você não produz mais. Diferentemente da cultura iorubá, que quanto mais velho, mais importante essa pessoa é para a comunidade. Porque, junto com a questão da oralidade, percebe que o livro, nossos corpos são os livros. Porque meu corpo inteiro conta uma história de tudo que eu vivi, de quando eu nasci até aqui, de tudo que eu vivenciei, os ventos que passaram pelo meu rosto, as situações que eu passei, as pessoas com quem eu troquei, que eu debati. Isso livro nenhum vai registrar. E não quer dizer, e eu não estou dizendo que devemos botar fogo nas bibliotecas, muito pelo contrário. Vocês veem, eu sempre faço questão, tanto que eu estava magoada na semana passada, né? Aí eu consegui emprestado esse daqui para poder pegar o livro e mostrar para vocês. Então, não que o livro, a escrita, o registro não é importante, mas o que nós estamos refletindo aqui, e dentro da questão do bem viver, quando a gente olha esse princípio básico da cultura iorubá, a senioridade, isso significa que quanto mais velho, mais valioso ele é para a cultura. Quanto mais velho, mais importante ele é para a comunidade. Porque mais ele aprendeu, mais ele se apropriou. Isso a gente está dizendo também que, assim, vamos entender que é dentro de uma cultura, e no candomblé a gente tem, inclusive, entre as nossas crianças, onde muitas vezes o comportamento das crianças de candomblé são diferente das outras crianças, porque esse hábito do cuidar com o mais novo, é desde pequeno. Eu tenho responsabilidade com o mais novo. É minha obrigação educar e orientar. Como eu hoje, com quase 50 anos, isso de idade, independente de santo,
mas e todos os outros depois de mim, sempre tem o mais novo, sempre tem aquele que vem depois de você. Eu lembro na casa da minha mãe, né, quando minha Iá era viva, nós, em uma casa matriarcal, todas as crianças eram criadas juntas, onde eram os nossos filhos, não era o meu filho. E eu já contei isso em outros vídeos passados. E era muito interessante, onde todos eram responsáveis, todo mais velho era responsável pelo cuidado e educação daquele mais novo. Isso foi uma coisa muito natural, e eu só percebi isso quando, na faculdade, eu estudando na antropologia, quando eu li isso, que eu observei, que eu trouxe isso para a racionalidade. Esse comportamento que nós tínhamos nessa comunidade. E, inclusive, entre as crianças, o mais velho tinha que cuidar do mais novo. Isso eu estou falando dentro de um terreiro de candomblé, e a gente vê isso. A mesma forma que a gente vê em muitas famílias, onde o filho mais velho ele é responsável de cuidando do mais novo. Isso é uma forma, não quer dizer que ele é responsável por tudo, mas dentro das condições dele, daquele momento dele, se ele tem 9 anos, ele consegue fazer uma coisa, se ele tem 10 anos, tem outra, 15 anos, né? Conforme ele vai crescendo, vai aprendendo, vai podendo cuidar melhor. Mas percebe que a gente educa essa questão do cuidado, do acolhimento, cuidado, independente de ser sanguíneo ou não, mas desde que nasce, desde pequeno. Aí quando ele está com 2, 3 anos, e aí tem um outro irmão de santo mais novo, ele também tem que brincar, tem que dar atenção, tem que ter paciência, como os mais velhos tiveram com ele, e por aí vai. Então, o quanto que esse princípio da senioridade, ele impacta na nossa forma de nos relacionarmos, na forma da gente se ver no mundo, se ver no grupo, se relacionar com o mundo. Esses são princípios básicos, fundantes, para entender a cultura iorubá, para que a gente possa, de fato, aprofundar nos próximos vídeos em Ori. Né? No próximo programa, a gente vai entrar no primeiro capítulo, mais aprofundado, e discutir um pouco mais essas questões. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Eu sempre, quando falo sobre esses princípios, principalmente quando falo da senioridade, é algo que me emociona bastante, porque hoje, na nossa sociedade, quando a gente olha as condições, tanto das nossas crianças, que é o futuro da sociedade, como dos nossos mais velhos, que é a história e a memória da nossa sociedade, é muito triste. É muito triste. Inclusive, eu costumo dizer, hoje nós temos Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos Estatuto do Idoso, na Declaração dos Direitos Humanos também vem prevendo esses direitos, esses cuidados. Porém, e aí se discute, nossa, como é avançado. Eu acho importante, e é importante na minha vida, né, trabalho e no ativismo, sempre estão nas minhas bandeiras na defesa, mas eu só queria ressaltar que, se a gente parar para observar todas as culturas tradicionais, culturas essas que o Ocidente tem como primitivas, se olhar tanto as culturas africanas quanto a cultura indígena, não precisaria Estatuto da Criança e do Adolescente, nem Estatuto do Idoso, porque a gente entende a criança como futuro, a nossa continuidade, e aí a gente também transita nos valores da temporalidade, e a gente vê os mais velhos como sendo a memória viva, a memória da nossa sociedade. E essa memória é marcada, né, nos nossos corpos. É muito importante refletir sobre isso. E eu acredito que essa reflexão é muito importante para o bem viver.
E, como eu disse para um dos colegas que fizeram comentários lá no vídeo da semana passada, eu acredito muito que o bem viver, a construção do bem viver é uma construção individual. Cada um de nós devemos nos esforçar de alguma forma para construir, para instituir um estado de bem viver. E cada indivíduo passa a influenciar a sociedade. Eu acho porque é muito fácil, muito cômodo eu ficar só esperando grandes políticas, grandes atos, mas não, eu posso mudar. Eu posso mudar a forma de me relacionar, a forma de ver os meus mais velhos, a forma de ver os meus mais novos. Eu refletir sobre a temporalidade, o quanto eu me cobro, quais são os meus projetos de vida, né? Apenas de produzir. Quando estou velho, né? Porque ainda tem isso, um velho de um sentido pejorativo, não o mais velho, como, mas ali nós, candomblé, a gente ainda tem o hábito de se tratar, ô minha velha, ô meu velho, com uma forma carinhosa, diferente na sociedade por aí, onde passou, isso impacta, né? Essa questão de dependendo da idade, você deixa de ter utilidade e passa a ser descartado. Isso impacta nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos profissionais. Isso é muito, muito doloroso. E aí você vê pessoas, e principalmente mulheres negras. Eu conheci o ano passado uma senhora moradora de rua que ela passou a vida inteira, ela não montou família. Ela passou a vida cuidando da família dos outros, trabalhando em casa de família. Ela dedicou toda a sua vida. Viajou o mundo, mas como funcionária de alguém, cuidando dos filhos de alguém. E hoje que ela não é mais, hoje que ela é velha, não tem mais utilidade, ela mora nas ruas. Eu a conheci ali na Praça Princesa Isabel, no ano passado. Então, eu gostaria de deixar essas reflexões aqui para a gente ir se apropriando, refletindo no nosso dia a dia sobre esses valores, sobre esses princípios. Espero que vocês tenham gostado. Tenha uma quinta-feira abençoada, de muita axé, de muita prosperidade, de muita harmonia, que sejamos capazes de nos permitir tempo, que tenhamos tempo para o autocuidado, para a alta reflexão. Eu não sou de Angola, eu sou de Quito, inclusive essa semana eu comentei isso, mas eu tenho um amor tão grande por tempo, Zara, tempo é uma divindade banto. Então aqui eu presto minha homenagem, meu amor, meu carinho, minha reverência aos sacerdotes de Angola, os sacerdotes banto, que eu tenho um amor inexplicável por tempo. Tempo sempre me acolheu e que cada um de vocês que tenham tempo de se conhecer, tenham tempo de viver e não apenas sobreviver, que todos nós tenhamos tempo de conviver e não apenas viver, que tenhamos tempo de nos relacionar, tenhamos tempo de nos autocurar, do autocuidado, tá certo? Um beijo grande, tenha um final de semana abençoado, muito axé.